Mais uma notícia para a gente encerrar, porque vale um bom comentário sobre isso. É o destaque do nosso programa de hoje. A matéria que, inclusive, está no Diário Causa Operária. Você pode acessar, né? O nosso jornal diário está no ar desde 2003. Você acessa ele em causoperaria.org.br. Matéria que está publicada hoje. Mais um ataque fascista. Skinheads espancam um grafiteiro. É preciso reagir já. Renan, a notícia é com você e a gente comenta daqui. Então, Rafael, isso aí é de uma gravidade assim sem tamanho, né? Esse fato ocorreu na última sexta-feira à noite, né? Como é típico dessa corja, desses covardes aí fascistas, né? Feito na covardia, né? Esse jovem aí de 23 anos, que é um integrante de um grupo de grafite aqui de Brasília, né? Foi espancado na covardia quando ele saía, depois de sair de uma estação do metrô, né? Foi pego aí, espancado por vários skinheads, né? E só foi ele chegou aí para a UTI e só não teve uma muito machucado, né? E as consequências só não foram maiores porque alguns pessoas que estavam naquele horário estavam também na região foram para cima e começaram a gritar e chamar atenção para o fato, e eles se retiraram aí e eles pararam com o espancamento e saíram correndo, né? Então, é uma coisa muito grave. É bom frisar, isso aí se deu numa região da periferia aqui de Brasília, em Ceilândia, e esse grupo de grafiteiros, eles estavam protestando justamente contra esse grupo, né, de skinhead que estava aí pichando os próprios trabalhos dos grafiteiros aí com símbolos da suástica, né, com símbolos nazistas. E em torno disso eles estavam chamando um ato, né, um ato cultural, político-cultural, contra a extrema-direita, contra os skinheads, né? E daí que a coisa evoluiu para essa situação. Inclusive, um dado interessante é o seguinte: antes de sair correndo, os skinheads deixaram claro que o objetivo, que aquilo lá era uma demonstração do que eles iriam fazer contra esquerdistas, iriam fazer contra quem se colocasse na frente deles, tá certo? Então, isso aí é muito importante, porque a gente vê uma escalada fascista aqui no Brasil. Obviamente que isso aqui não está surgindo agora, isso aí evoluiu com o próprio golpe de Estado, evoluiu com a política, né, da direita em incentivar a extrema-direita, né? A gente já viu isso aí desde a época do impeachment, as agressões que nós tivemos aí à população em geral, né, diversas manifestações nesse sentido, particularmente, como é típico desses grupos covardes, né? Em geral, eles atacam pessoas isoladas. Nós tivemos o caso, particularmente, com setores também mais fragilizados, como travesti, como grupos LGBTs. Nós tivemos o caso da travesti em Campinas, São Paulo, que teve o coração arrancado por um grupo desses, né? Enfim, é uma política fascista. O problema que eu acho que é fundamental a gente debater aqui é como se encarar o fascismo, tá certo? Dentro da esquerda, existe uma política que é uma política de se acovardar. É aquela política de dizer o seguinte: o Estado, ou seja, aquele mesmo Estado que incentiva os bandos fascistas, deveria coibir, deveria prender, deveria julgar, encarcerar os fascistas, né? Quer dizer, e a esquerda deveria recuar e deixar o Estado tratar esse problema. Então, essa política covarde, essa política de encolhimento diante do fascismo, né, seria capaz de neutralizar esses grupos, né? Quando a gente sabe que é justamente o contrário. Quanto mais você cede espaço, mais o inimigo avança. Isso é uma lei natural, não só da política, né? Em tudo quanto é espaço na vida.
Se você está jogando uma pelada no jogo de um futebol aí, e se seu time recua, o outro vem para cima. E assim vice-versa. Na vida é assim. Não tem essa história de que existe um equilíbrio constante, né? uma situação de equilíbrio. Pelo contrário. Se existe um espaço vazio, ele vai. Quer dizer, numa situação de equilíbrio, quando um dos lados está certo, está recuado. Isso não existe, né? Enfim, quando, na verdade, a ação deveria ser justamente o contrário. Eu acho que o nosso partido, o PCO, tem dado, inclusive, de um ponto de vista prático, demonstrações nesse sentido, né? No combate aí ao MBL, em diversas manifestações, né? Porque, vamos ter claro, acho que nós temos que ter sempre presente, a intervenção do PCO, aqui não é um problema de levantar a bola do PCO, mas é no sentido de reconhecer essa questão, teve uma importância muito grande no sentido de coibir atos desse tipo, só que levado por outros grupos, como o MBL, aí, na tentativa de atracar movimentos de esquerda, né? A gente viu aí em larga escala ocorrido no ano passado. Então, o método é esse, não existe. Você tem que reagir, acho que a lei de Talião aqui deveria ser uma norma para a esquerda, olho por olho, dente por dente, tá certo? Então, não temos que recuar. Recuar vai permitir o avanço dos skinheads. Esses skinheads, eles é parte do grupo de extrema-direita que está sendo incentivado por setores dentro do próprio Estado brasileiro. Né? Nós temos aqui, só para citar aí, a gente discutir um pouquinho, eu queria reportar um pouco a esse massacre que nós tivemos no presídio de Altamira, no Pará, né? Onde o envolvimento, embora isso não tenha sido explorado pela esquerda, obviamente, sequer a direita, os seus meios de comunicação, muito menos, mas a gente sabe aí que os grupos paramilitares, as milícias que são que têm uma vinculação com as próprias polícias militares, né, como a gente vê no caso do Rio de Janeiro, elas estão, no caso de Belém, lá da região lá do estado do Pará, elas estão num avanço muito grande lá, né? E existe uma disputa nas periferias das grandes cidades entre o Comando Vermelho, né, a facção Comando Vermelho, que eram desses presos que foram massacrados, e esses grupos de extrema-direita dessas milícias. Né? E, não coincidentemente, né, quem foi massacrado foi justamente o Comando Vermelho nesse presídio de Altamira. Né? Então, a gente vê aí um avanço da extrema-direita no país, né, e a esquerda sonhando com um mundo cor-de-rosa, com um mundo democrático, como se a gente estivesse vivendo aí no caminho da luz, da paz, no mundo colorido, né, da democracia. Né? Quer dizer, é uma falta de, eu não diria nem de sensibilidade, que isso acho que seria pouco, mas a pessoa está alheia ao mundo, na verdade. Né? A esquerda está alheia ao mundo. Né? A gente vê, porque isso aí é de um ponto, vamos dizer assim, legal. Mas quando você vê também do ponto de vista legal, essa política também está avançando em tudo quanto é lugar, né? Você vê do legal entre aspas, né? Você forjar denúncias, supostos crimes para condenar aí dirigentes do PT, a começar pelo Lula, abriu a porta para você avançar isso aí contra diversos outros setores da sociedade. É isso aí. Infelizmente, o tempo do nosso programa está acabando. Eu não vou poder espichar a conversa nesse tema importante, só vou comentar aqui o que a Elizabeth Novi falou no chat para a gente, comentando aqui, concordando com a gente, falando: ninguém vai querer... quem vai querer dialogar com os skinheads? Fala para eles, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos deixar isso daqui para refletir.